Aleluia. Meus irmãos, bom dia. Irmãos, bom dia. Paz seja com todos. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede estar aqui. Primeiro dia da semana, e você escolheu estar na presença do Senhor. Nos primeiros momentos desse dia, o Senhor te trouxe nesta casa para a adoração e louvor do seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. E você já percebeu esse ambiente de glória. O Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, está passeando aqui no nosso meio. E Ele está esperando você abrir seu coração para deixar com que Ele venha trabalhar, mover na sua vida e mudar a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje pode ser o dia em que o Senhor marcou para mudar a sua história. Mudar esse momento que você está vivendo. O Senhor não te trouxe aqui em vão. Eu quero te convidar a não somente estar presente no culto, mas participe do culto. Porque somente assim, oferecendo ao Senhor o seu culto racional, o seu culto individual, a sua participação na casa do Senhor, você vai dar liberdade ao Espírito Santo de Deus de mover na sua vida. Louvado seja Deus. Tem alguém conosco nos visitando nesta manhã? Pela primeira, segunda ou terceira vez. Tem algumas mãos levantadas. Tem mais alguém? Nossos consolidadores vão até você. Estarão entregando a você uma carta dos nossos pastores, trazendo a você a saudação individual dos nossos líderes. Louvado seja o nome do Senhor. Você que está próximo dessa pessoa que nos visita, cumprimento. Dá a ele a saudação calorosa da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Nova Era 2. Sintam-se bem em nosso meio. O que a igreja incompleto, numa voz uniforme, vai dizer aos nossos visitantes? Visitantes, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Sintam-se bem em nosso meio. Esse não é outro lugar, senão a casa do nosso Senhor. E se é a casa do nosso Pai, você tem liberdade para glorificar e exaltar o nome dEle. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, nós vamos entrar no período do ofertório. E eu quero te convidar a exercer uma coisa que ultimamente tem sido difícil no meio do povo, principalmente do povo cristão. Exercer a gratidão a Deus. No Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 27, nós vamos ver uma instrução, uma orientação da parte do nosso Senhor, dizendo que não devemos nos preocupar com coisa alguma, porque aquele que cuida dos lírios do campo, que hoje está vivo e amanhã vai ser queimado, vai ser lançado ao fogo, aquele que cuida dos lírios do campo, que eles têm a sua vestimenta que nem Salomão com toda a sua glória usou, é o Deus que cuida de você, é o Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes. Talvez você está preocupado com uma situação na sua empresa, ou no seu trabalho, ou você que está desempregado, você está pleiteando uma vaga, está cursando algo para o seu futuro, e está talvez inquieto, preocupado com o que vai acontecer. Nesta manhã eu quero te convidar a descansar no Senhor. Eu quero te convidar a confiar no Senhor, a depositar no Senhor a sua esperança, a sua fé. Porque Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado das suas causas, Ele tem cuidado das suas situações. Talvez você não vê saída naquilo que você está vivendo agora, mas o Senhor conhece o seu futuro e Ele te garante a vitória nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero te convidar nessa manhã a ser grato ao Senhor. Aquilo que você colocou no seu coração, de trazer para a obra do Senhor, que seja seu dízimo, sua oferta, a sua contribuição para a casa do Senhor. Não se preocupe, eu não quero te coagir a trazer o máximo do que você tem, depositar aqui a chave do seu carro, a chave do seu apartamento, não é isso. Depositar a sua fé no Senhor, é colocar nele a convicção da sua esperança, saber que Ele está no controle da sua vida.
Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Deus que cuida da sua despensa, o Senhor Deus que cuida do seu salário, o Senhor Deus que antes de você acordar, enquanto você dormia, Ele já estava cuidando do decorrer do seu dia de hoje. Louvado seja Deus. Então, eu te convido nessa manhã a ser grato ao Senhor. Coloque na sua mão aquilo que você colocou no seu coração, aquilo que você sentir no seu coração, de trazer à casa do Senhor nessa manhã, e nós vamos orar por você. Se tiver alguém aqui que está desempregado, ou está vivendo alguma situação financeira, algum problema financeiro, coloca a sua mão no coração, e nós vamos interceder a Deus para a sua vida também neste momento. Curva a sua cabeça. Pai bendito, é nessa hora, Pai querido, que nós estamos diante da Tua presença, como sempre, Pai. E nós estamos, ó Deus querido, colocando diante do Senhor a vida de cada um dos Teus servos que aqui estão nesta manhã. Eu não sei, eu não conheço a situação individual de cada um, mas eu sirvo um Deus que conhece cada um de nós ainda no ventre. Ainda antes de nascermos, o Senhor já sabia, cada um de nós, como seria o dia a dia de cada um de nós, ó Pai. E eu te peço agora em nome de Jesus, ó Pai querido, que o Senhor abençoe esta vida, Senhor, que está colocando diante do Senhor a sua situação. Aquela pessoa que nesse momento está colocando diante do Senhor a sua empresa, aquela pessoa que está colocando diante do Senhor o seu emprego, aquela pessoa que está colocando diante do Senhor o seu trabalho, aleluia, aquela pessoa que está colocando diante do Senhor a sua faculdade, o seu curso, aquilo que está, Senhor, proposto no seu coração para o seu futuro. Nós estamos te entregando na palma das tuas mãos neste momento. Senhor, que o Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus que cuida de cada um de nós, e nós, ó Deus, estamos confiantes no Senhor, depositando no Senhor a nossa esperança, a nossa fé, e assim, Senhor, aguçando a nossa fidelidade ao Senhor nesta manhã. Eu te entrego, Senhor, os dízimos e ofertas, ó Pai, de cada um dos teus filhos na palma das tuas mãos. Te peço que o Senhor multiplique no celeiro de cada um. Aqueles, ó Deus, que porventura nesta manhã não tiveram condição, Senhor, eu te peço, ó Deus, abra as portas, abençoe os seus filhos, ó Pai, da mesma maneira, Senhor, eu te peço, e já te glorifico e te agradeço, no nome de Jesus. Fique à vontade. Não me seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, pra que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será pra te adorar, será pra te servir. Me aceita como oferta de amor. Me aceita como oferta de amor. Glórias a Deus. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Continue abençoando, honrando vocês nesse ministério. Amados, quero convidá-los a receber a nossa pastora Elza, como recebemos os santos, dizendo todos: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus.
Glória a Deus. Paz seja convosco, meus irmãos. Amém? Nós vamos para a palavra do Senhor. Então, abre comigo a sua Bíblia aí no livro do profeta Jeremias, capítulo 7. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. A palavra que foi dita a Jeremias pelo Senhor, dizendo: Põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize: Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, vós os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais de século em século. Vamos orar, por favor, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós vamos começar a estudar esse texto sagrado. Peça ao Senhor que fale ao seu coração nesse momento. Pode começar a orar. Diga para Ele: eu vim para ouvir, eu vim para receber do Senhor. Pai, nós estamos diante de Ti para receber a Tua palavra nesse momento. Já percebemos a Tua presença nesse lugar, a Tua presença no meio de nós. Já fomos conduzidos na adoração ao Senhor. E agora nós Te suplicamos, fala conosco, Senhor. Fala ao nosso entendimento, fala também ao nosso coração, que sejamos pessoas rendidas ao Senhor, despertadas pelo Senhor, pessoas, ó Deus, bem posicionadas, apropriadamente posicionadas na nossa vida espiritual com o Senhor. E estamos aqui ao Teu dispor, então trata conosco, meu Pai, para a glória do Seu próprio nome, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Por favor, senta no seu lugar. Vamos refletir nesse texto, partindo dessa informação, identificando as pessoas às quais o Senhor Deus está falando, nesse texto que nós acabamos de ler. Aqui o Senhor Deus está usando um homem que foi levantado por Ele mesmo para ser profeta para o seu povo, para ser um pregador da palavra de Deus ao seu povo. O povo de Deus nesse momento, nesse texto, é o povo do Reino do Sul, porque o Estado de Israel, a nação de Israel, havia sido dividida em dois reinos. Então havia o Reino do Norte e havia o Reino do Sul. O povo a quem Deus está falando essas palavras que nós acabamos de ler, é o povo do Reino do Sul, chamado Judá. E naquela região geográfica onde ficou o Reino do Sul, estavam duas coisas importantíssimas para o povo de Deus no Antigo Testamento. Uma era a cidade de Jerusalém, conhecida como a cidade de Deus, um lugar estabelecido por Deus para ali ser a capital do reino, ainda quando era um reino inteiro, com as 12 tribos. Jerusalém era a capital, então, de toda a nação de Israel. É uma cidade importantíssima, de acordo com os planos de Deus para o seu povo naqueles dias. Quando houve a rachadura naquele reino, então se tornaram dois e não apenas um, Jerusalém ficou no Reino do Sul. Então Judá, esse Reino do Sul, ele tinha na sua possessão, no seu território geográfico, a cidade de Jerusalém, conhecida como a cidade de Deus e apresentada por Deus ao seu povo como um lugar importantíssimo nos eventos que Deus iria realizar no decorrer da história de Israel. Além da cidade de Jerusalém, no Reino do Sul também estava o templo. O primeiro templo construído em terra, um templo fixo, o primeiro construído para Deus,
pelo rei Salomão, filho de Davi, segundo as medidas que Deus deu, segundo as orientações que Deus deu, o templo de Deus, o templo para Deus, o templo onde eram feitos os ajuntamentos do povo de Deus, o templo que era o lugar mais importante da adoração para o povo de Israel naqueles dias. O templo ficou no território do Reino do Sul. Então, guarde essas informações. Nessa região do Reino do Sul, estavam essas duas coisas importantíssimas, segundo os propósitos de Deus, para a vida espiritual da nação, também para a vida secular, porque naquilo que estão as bênçãos espirituais, se sucedem, acompanham as bênçãos seculares, as bênçãos da vida terrena. Então, eles tinham a cidade de Jerusalém e eles tinham o templo, o lugar aonde Deus preparou para que eles se ajuntassem e para que eles pudessem celebrar a glória de Deus, receber os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, para que eles pudessem praticar as ofertas e os sacrifícios e as festas que Deus mesmo havia estabelecido para o seu povo lá no Antigo Testamento. Quando o povo pensava nisso, o povo de Judá pensava nisso, eles olhavam para si mesmos e eles chegavam a uma conclusão: nossa, Deus nos abençoou muito especialmente. As outras 10 tribos ficaram com outra faixa de terra, com outro território. E lá não tem a cidade de Jerusalém, e lá não tem o templo construído para Deus. Eles, obviamente, construíram lá as suas sinagogas, os seus lugares de oferecer culto ao Senhor, mas anualmente eles têm que vir aqui a Jerusalém, ao templo feito pelo rei Salomão, para vivenciarem uma experiência espiritual marcante com Deus. Nós não, o povo aqui de Judá, nós temos acesso ao templo todos os dias que nós desejarmos. Nós não precisamos estar ausentes de nenhuma das celebrações, nenhuma das festas, nenhum dos sacrifícios. Nós não precisamos perder nada, nós somos vizinhos do templo. A gente mora pertinho do templo. Chegar ao templo para nós é a coisa mais fácil do mundo. O templo faz parte do nosso dia a dia. As coisas que acontecem no templo, aquele povo não se ausentava mesmo. Se tinha uma coisa na qual eles eram zelosos e rigorosos, era em ser assíduos ao templo. Era uma comunidade que, quem observasse esse zelo deles com as atividades religiosas, pensaria: Deus deve estar muito feliz com esse povo. Deus deve estar assim, cheio de aprovação para com eles, e Deus deve estar cheio de palavras de elogio para com eles, de admiração por eles, porque Deus deu o templo, foi para isso mesmo. Deus colocou o templo aqui em Jerusalém, foi para isso mesmo, para que o povo entendesse a importância do lugar e, acima de tudo, a importância do que tem que ser feito no lugar. Então, é claro que Deus deve estar muito satisfeito com o povo, porque aquilo para o que o templo foi estabelecido, o povo está entendendo, e o povo está desfrutando. Quando as portas do templo se abrem, o recinto não fica vazio, o recinto fica lotado, porque o povo ama o templo, o povo valoriza o templo, o povo se faz presente no templo, o povo não se ausenta. Não acontece de haver uma chamada, um calendário que já prescreve dia tal é dia de determinada festa, dia tal é dia de determinado sacrifício, que o povo não venha. O povo é rigorosamente zeloso com isso. Eles não faltam, eles estão sempre presentes no templo. Então, se foi para isso que Deus deu o templo, estabeleceu um lugar fixo, aonde vai ser chamada a casa de Deus, um lugar que vai ser chamado lugar de adoração, lugar de ajuntamento do povo de Deus, para entregar o seu culto a Deus, para ser instruído na palavra de Deus, para viver experiências espirituais genuínas com o Deus verdadeiro. O povo está fazendo isso. O povo se apresenta, o povo não se ausenta, o povo está cumprindo aquilo para o que o propósito do templo e o templo estão estabelecidos. Só que naquele dia, que o capítulo 7 do livro do profeta Jeremias está descrevendo para nós, naquele dia o Senhor Deus entregou uma palavra para o profeta, para Jeremias. E o Senhor Deus deu uma orientação muito especial para Jeremias. Ele falou: essa palavra que eu estou entregando é para você proclamar aos ouvidos do povo de Judá.
esse povo que não se ausenta do templo. Hoje é dia de ajuntamento no templo, Jeremias. Então você deve levar essa palavra ao povo no templo. Mas faça o seguinte, você esteja à porta do templo. Fique postado ali à entrada do templo. Não espere começarem os ofícios dentro do templo. Esteja à porta do templo e à medida que o povo estiver chegando para entrar ao templo, erga sua voz, numa voz elevada, numa voz firme, transmita ao povo essa palavra que eu tenho para eles no dia de hoje. Entrega para eles esse oráculo, essa palavra que não é sua, você é apenas um mensageiro de Deus. E o Deus da sua vida e o Deus desse povo tem uma palavra para esse povo nesse dia. E você vai entregar essa palavra. De pé à porta do templo, na medida que o povo for chegando, você vai proclamar esse oráculo, essa palavra dita por Deus para esse povo, para os ouvidos dele. Você vai repetir a palavra quantas vezes for necessário, mas esteja ali proclamando a palavra para que os que estiverem chegando, todos os que estiverem chegando, para entrar no templo nesse dia, para participarem do culto de hoje, para participarem dos eventos, das atividades, das práticas de culto a Deus no templo no dia de hoje, todos ouçam. Antes de colocarem o pé dentro do templo, à porta, ainda do lado de fora, no propósito de entrar e participar do que vai acontecer lá dentro, proclame aos ouvidos deles o que eu tenho para dizer. E aí o versículo de número 4 e 5. Não, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveras melhorares os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras fizeres juízo entre um homem e entre o seu companheiro, se não oprimirdes o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente nesse lugar, nem andardes após outros deuses para o vosso próprio mal, preste atenção. Qualquer um esperaria que a proclamação de Deus ao povo que ia chegando fosse Deus praticamente agradecendo, emocionadíssimo, dizendo: vocês tocam meu coração, como que vocês são assíduos nessa casa, como que vocês são zelosos de não se ausentarem desse santuário, como que vocês cuidam e prestigiam esse templo. Deus, o Senhor a quem vocês adoram, está encantado com vocês. Só que não era isso que Deus tinha para dizer. Embora reconhecendo que eles não se ausentavam do templo, o Senhor Deus precisava transmitir aos ouvidos deles um alerta. O Senhor está dizendo: vocês vão aproximando, vão chegando, e nos seus corações vocês proclamam, e às vezes com a sua voz audível também vocês falam: estamos chegando, glória a Deus, o templo do Senhor, vamos adentrar a casa do Senhor, que honra para nós, que privilégio para nós, que momento especial para nós. E vocês entram. E vocês oferecem o seu culto, e vocês participam, e vocês se comportam muito bem dentro do templo. Vocês se comportam da maneira que é esperada de vocês dentro do templo. Mas o Senhor tem uma palavra aos ouvidos de vocês, moradores de Judá, habitantes de Jerusalém. O Senhor está fazendo uma convocação nesse dia. Antes que vocês entrem ao templo, Ele tem algo a dizer para vocês, ainda aqui à porta do templo. Ele está dizendo: melhorem os vossos caminhos. Melhorem as vossas obras. O Senhor tem alguma reclamação a respeito de nós? O Senhor tem alguma crítica, alguma palavra de denúncia a respeito de nós? É exatamente essa palavra de Deus para vocês hoje, Judá. Melhorem os vossos caminhos. Melhorem as vossas obras. Não, o Senhor está pegando pesado com a gente. De onde o Senhor está tirando isso? Nós somos simplesmente o povo especialmente abençoado pelo Senhor. O Senhor deixou no nosso território a cidade de Jerusalém e o templo do culto ao Senhor. Isso é uma demonstração de que o Senhor tem prazer em estar conosco, em se manifestar no meio de nós. O Senhor é justo e o Senhor vê que nós não somos desmazelados com os nossos compromissos religiosos. Nós estamos sempre no templo. Do que é que o
Senhor está falando, não vem agora para nós uma palavra de aprovação, uma palavra de admiração, uma palavra de reconhecimento. O Senhor está querendo nos confrontar a respeito do quê? Nós somos zelosos com o templo, nós somos assíduos do templo, mas o Senhor não está falando de nenhuma prática que eles fizessem no templo. O Senhor está falando de como eles se comportavam fora do templo, de como eram a conduta deles do lado de fora da igreja, como era o comportamento deles fora do tempo, de exercícios espirituais, de atividades espirituais. O Senhor Deus está dando uma demonstração para eles, de que Deus não está confinado dentro do templo, de modo que possa vê-los, que possa testemunhar a conduta deles, o comportamento deles, apenas enquanto eles estão dentro do templo. O que o Senhor está dizendo para eles é que mesmo quando o serviço do templo acaba, e eles vão para as suas casas, vão para os seus locais de trabalho, eles vão para os seus locais de convivência social, quando eles estão no seu dia a dia, nas suas práticas cotidianas, nas suas atividades próprias da vida secular, da vida diária de alguém na terra, o Senhor Deus está junto, porque o Senhor Deus, a presença dEle não fica presa no templo. O Senhor não é o habitante do templo que nunca saia daquela que é a casa dEle aqui na terra. O Senhor é o Deus cuja presença enche toda a terra. O Senhor Deus não foi informado sobre o comportamento deles fora do templo. O Senhor Deus vinha sendo testemunha da conduta deles fora do templo. Nas atividades seculares, nas coisas da vida cotidiana, eles não se apresentavam como pessoas que realmente cuidavam da sua vida espiritual, tinham uma aliança com Deus, tinham um propósito de conduta, de comportamento que pudesse ser aprovado diante de Deus. Eles, de alguma forma, separavam a vida cultual da vida secular. Eles achavam que eram duas coisas que não interagiam, não conviviam, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eles pensavam, lugar de orar é no templo, lugar de adorar é no templo. Tem hora para tudo, tem lugar para tudo. O lugar de adorar, o lugar de orar, o lugar de temer a Deus, o lugar de demonstrar reverência a Deus é no templo. E a gente é zeloso disso, a gente não se ausenta no templo. E pode perguntar, quando a gente está dentro do templo, nosso comportamento é maravilhoso. Só que saiu do templo, a gente está liberado. A gente se libera geral, a gente não está mais em atividade de culto. A gente não está mais em ambiente de culto. A gente não está mais em atmosfera de culto. Aqui agora é a vida normal, agora é a vida do dia a dia, são as coisas que não tem nada a ver com culto. A gente vai estar transitando nas ruas, a gente vai estar realizando negociações, vendendo, comprando, a gente vai estar cuidando da nossa saúde, a gente vai estar cuidando do nosso lar, da nossa casa, atividades próprias da vida cotidiana, não tem nada a ver com culto. Culto é o que a gente oferece a Deus lá na igreja, lá no templo. Então aqui, para além do templo, para além dos limites do templo, vida normal. Vida normal. Lá no templo, não, lá é outra coisa. Lá tem a manifestação da presença de Deus. Lá tem que ter uma postura de mais respeito para com Deus. Lá é preciso dosar as palavras que a gente vai falar. É preciso filtrar o comportamento, as palavras, o vocabulário. Lá é preciso ver com que roupa nós estamos vestidos, a maneira como nos comunicamos com quem está à nossa direita, à nossa esquerda, adiante de nós, atrás de nós. No templo, o templo é lugar de comportamento irrepreensível, é lugar de atitude, de reverência para com Deus. No templo, durante o culto, existe um protocolo, existe uma maneira correta, esperada, desejada de todo mundo se comportar. Nós somos pessoas que nós temos familiaridade com o templo. Nós não somos pessoas que estamos agora começando a frequentar um templo e então não temos noção do que vestir para participar de um culto, de
como nos comportar durante um culto, se enquanto está todo mundo dirigindo a adoração, nós podemos ficar conversando ou consultando as nossas mensagens no celular, se enquanto alguém está pregando a palavra de Deus, nós podemos ficar caminhando para um lado e por outro, ora para isso, ora para aquilo, podemos falar em voz alta, podemos levantar a nossa mão e chamar alguém que está lá no fundo do ambiente. Nós não somos pessoas que estamos iniciando a nossa participação no culto agora e, portanto, estamos sem noção de como deve se comportar no culto, na igreja, no templo. Não, nós temos experiência longa, extensa de presença no templo. No templo a gente sabe, o protocolo é esse. Agora, fora do templo, relaxa, normal, seja você mesmo. Era isso que eles pensavam. Você agora não está mais naquele rigor do ambiente do templo. Aqui não é nas ruas, nos ambientes de comercialização, de trabalho, do que quer que seja, não é templo, não é igreja. Lá você pode se comportar de qualquer maneira, pode se vestir do jeito que quiser, pode falar do jeito que quiser, pode tratar as pessoas do jeito que quiser, pode ser honesto ou não, você pode agir do jeito que você quiser, você só não pode errar dentro do templo. Lá não dê má nota não, porque lá é lugar santo, é lugar sagrado, é lugar da manifestação da presença de Deus. É lugar, se a gente não comportar direito, Ele não abençoa não, tá? Se a gente der má nota, se a gente der vexame, pode ser que Ele não abençoa não. A gente vai lá para buscar as bênçãos e a gente precisa agradar Ele. Senão pode ser que Ele não abençoa a gente. Mas saiu da porta para fora, tranquilo, tranquilo, relaxa. Passou, já pode respirar, já pode ser você mesmo. Era essa mentalidade deles. Pelo menos era isso que Deus estava denunciando deles. Porque Deus, Ele não diz assim, ô Jeremias, vai pelas praças, vai pelas esquinas, vai pelos ambientes sociais e comunitários da cidade, porque eles não vão vir ao templo, não adianta nem abrir a porta. Não, Deus falou, pode abrir porque eles vão vir, eles não faltam. Eles estão sempre no templo. Então fique à porta, pode esperar, eles virão, eles sempre vêm. E a palavra para os ouvidos deles hoje é: melhorem o seu comportamento, melhorem as suas obras. Nossa, Jeremias, você hoje acordou para pegar no pé da gente. Não é Jeremias que está falando, mas é a voz de Jeremias que estamos ouvindo. Mas ainda que seja a voz de Jeremias, a palavra não vem dele. A palavra não se originou dele. A mensagem, o alerta, não provém da mente dele, do raciocínio dele, das percepções dele, das análises dele, da avaliação que ele fez do povo. A palavra ele recebeu diretamente de Deus. Ele está sendo aqui apenas um mensageiro, um arauto do Senhor. Alguém que proclama uma mensagem de Deus para o coração do povo de Judá. E aí, para que não ficasse uma coisa assim muito solta, para que não ficasse uma denúncia sem objetividade, é que o Senhor vai pontuando essas coisas aqui, que nós lemos principalmente no finalzinho do versículo 5 e no versículo 6. Para que aquele povo pudesse entender que tudo que eles estavam fazendo do lado de fora, Deus estava junto, Deus estava vendo, Deus estava percebendo. Quem contou para você, Jeremias? Eu já disse, a palavra não era de Jeremias. Mas então quem contou para Deus? Ninguém precisa contar nada para Deus. A presença de Deus enche toda a terra. Os olhos de Deus contemplam todos os ambientes da terra. Não há um momento em que a onisciência de Deus esteja desativada e a gente possa agir de uma maneira que agora, nessa fração de segundo em que Ele tirou um cochilo, a gente pode aprontar que Ele não vai vir. Isso não acontece. Nunca, jamais. E Ele não precisa que os seus anjos venham lhe dar notícia de ninguém, porque Ele mesmo olha para nós todo o tempo, em todo lugar e em toda situação. Então ele pontua nesses versículos que nós citamos, finalzinho do versículo 5, todo o versículo 6, e as coisas que poderiam simplesmente representar uma quantidade muito maior de falhas que eles estavam cometendo, são essas que Deus está falando.
Primeiro, eles não eram justos nas causas que tinham que ser julgadas, na justiça, nos tribunais. Eles eram pessoas que não eram imparciais, eles eram pessoas que praticavam a injustiça. Quando era necessário julgar a causa entre dois cidadãos, entre duas famílias, a causa entre o Estado e a pessoa, essas questões, elas não eram tratadas com a lisura, com a precisão que a justiça social exige, que a justiça requer, para que uma comunidade, para que uma sociedade possa se manter de forma organizada, de modo que todo mundo avalie qual condenação foi dada para fulano. Não, está na medida certa, porque o erro de fulano foi gravíssimo mesmo. E qual a condenação, qual a punição, qual a sentença para cicrano, mediante o ato, a falha dele, o crime que ele cometeu? Olha, mediante a falha dele, o crime que ele cometeu, não adianta nem ele reclamar, porque ele fez por merecer, foi isso mesmo. A sentença está na justa medida. Para que Deus estabeleceu a justiça terrena, os tribunais terrenos? Para que houvesse uma demonstração de justiça na terra, para que os erros, para que as falhas cometidas pelos cidadãos fossem punidas mesmo, para que se criasse uma mentalidade de que cada cidadão é responsável, para que não haja caos social na cidade, na sociedade, na comunidade. Então é dever de todo cidadão primar pelo que diz a lei, pelo que diz a lei do seu país, da sua cidade, da sua comunidade, porque o que é imposto a um é imposto aos demais, o que é requerido a um é requerido dos demais, e todos mutuamente cooperam para que haja paz social, para que haja justiça social. E quando um cidadão ele deixa de cumprir esses dispositivos da lei, ele é passível de julgamento, ele se colocou nessa situação, ele se colocou nessa condição. Quando ele vai ser levado diante dos tribunais, quem impôs a ele uma situação tão vergonhosa dessa, tão constrangedora dessa, foi ele mesmo. Conhecedor das regras, conhecedor das leis, ele escolheu, ele optou por não cumprir a lei, que não é só para ele, é para toda a comunidade. E se o outro tem o dever, ele também tem. E se o outro é zeloso por cumprir, ele também deveria ser. E se no momento de absoluto egoísmo, egocentrismo, ele decide agir pensando apenas em si próprio, no seu proveito, nos seus interesses, na sua vontade, nos seus ímpetos, então ele vai ser julgado. Por quê? Porque a atitude dele não afeta só ele, porque a atitude errada dele não prejudica só ele, porque a atitude errada dele repercute sobre toda a comunidade da qual ele faz parte. Então Deus estabeleceu a justiça humana, a justiça que deve ser aplicada entre os homens, para causar esses freios morais nos homens, para colocar, estabelecer no cidadão esse limite de conduta, para que cada um possa analisar a si mesmo e pensar, mas eu estou numa vontade de ir lá e resolver isso na unha. A pessoa olhar para si mesma e dizer, eu não posso fazer tudo que me dá vontade de fazer. Eu preciso refrescar minha cabeça e pensar aqui agora. Se eu fizer o que a minha vontade está me mandando fazer, a consequência vai vir depois. Então, antes de eu obedecer a minha vontade, o meu ímpeto, eu fiquei cego por causa disso, antes de eu me deixar conduzir por isso, eu preciso ser inteligente o suficiente para dominar a mim mesmo e pensar na consequência, porque ela virá. Porque se num ato de cegueira, no ímpeto, no momento de surto, vamos chamar assim, porque como conveniente muitas pessoas fazem essa nomenclatura para poder justificar aquele seu momento de entrega a si mesmo, e a pessoa faz alguma coisa que é contrária à lei. O que ela vai fazer? Ela vai colocar a si mesma como réu diante de um tribunal. O detalhe é que lá em Judá, o que é que estava acontecendo? Esses eventos, esses fatos, essas atitudes contrárias à lei que existia para promover a paz e a ordem social, quando as pessoas agiam assim e eram levadas em juízo, aqueles que iriam julgar, eles levavam em conta se fulano de tal pertence a uma família proeminente na cidade,
se fulano de tal é alguém que tem uma situação financeira invejosa, se fulano de tal é alguém que tem uma reputação caríssima diante da comunidade. Isso tudo era colocado. Se por acaso fulano de tal que está sendo julgado é um qualquer, é um Zé Ninguém, é alguém sem importância social, é alguém sem poder aquisitivo, então a lei era rigorosa sobre ele, excessivamente rigorosa sobre ele. Mas em se tratando de alguém que tivesse proeminência, alguém que tivesse muitos recursos financeiros, então a lei era bem branda, a justiça era bem branda. Mas a lei, a justiça, não é um indivíduo. A justiça não é um indivíduo. A lei não é um indivíduo, não é uma personalidade, não é uma pessoa. A lei é um conceito. Uma pessoa precisa se expressar em nome da lei. O juiz, aquele que vai bater o martelo, aquele que vai definir a sentença. Então ele não deveria se envolver pessoalmente na causa daquele que tinha sido levado para o julgamento. Isso não cabia a ele deveria ser exatamente, rigorosamente justo naquilo que eram as prescrições da lei. Não importa se quem está sendo julgado é um Zé Ninguém ou se é uma pessoa proeminente naquela sociedade. Mas não era assim que estava acontecendo em Judá. A justiça era feita sim, mas de forma diferenciada. Os que tinham reputação, ou os que eram amigos do juiz, ou os que precisavam ser mais projetados ainda na comunidade, esses recebiam sentenças suaves, mesmo que as suas falhas fossem rigorosas. Enquanto que aqueles que não tinham expressão social nenhuma, esses eram punidos com muito mais severidade do que a falha deles era proporcional. E Deus estava vendo isso. Ah, mas Deus não liga para isso, Deus não se importa com essas coisas. Aqui o texto sagrado está mostrando que Deus se importa com essas coisas. E aí Judá poderia dizer, não, essa parte da proclamação, leva então para os tribunais, porque lá estão os juízes que fazem isso. Leva então para os ambientes de julgamento, porque lá estão os profissionais que estão promovendo essa injustiça toda. Nós somos o povo, nós não temos essa autoridade, não. Você, como povo, não está lá naqueles ambientes de justiça para bater o martelo e sentenciar ninguém. Mas você também é um promotor de justiça na terra. Você também faz acontecer a justiça ou a injustiça na comunidade, na família, na sociedade. Quando você se depara com uma falha moral, quando você se depara com um comportamento que não é o melhor, que não é o mais aprovado, naquele que é o seu semelhante, talvez um familiar seu, como é que você lida com a falha do outro? Você é extremamente rigoroso com ele, você é extremamente rigorosa com ela, você é aquela pessoa que simplesmente não aceita, você não negocia, você é muito intransigente naquilo em que o outro falha. Ah, sei. Mas e quando quem falha é você? Mas e quando quem está deixando de cumprir rigorosamente aquilo que seria o moralmente correto é você? Você aplica a si mesmo o mesmo rigor? Você concorda com aquilo que vai ser aplicado a você como sentença, como juízo perante a sociedade, a comunidade? Ou você simplesmente não aceita ser confrontado? Você não aceita ser confrontado. Só o outro erra, você não erra. Você nunca erra. Você é esse tipo de pessoa dificílima de conviver, porque é muito difícil conviver com uma pessoa que tem sobre si esse olhar e essa avaliação de estar sempre certo. Eu não sei se aqui tem alguém que convive com gente assim. Acho que não. Imagino que aqui não tenha ninguém que sofra dessa síndrome de se considerar uma pessoa que está sempre certa, está sempre com a razão. Mas lá em Judá tinham pessoas assim. E o Senhor Deus estava vendo isso. E o Senhor Deus estava medindo isso. E o Senhor Deus estava dizendo, melhorem isso. Além disso, haviam tantas outras coisas, nós não vamos discorrer sobre todas elas. Eles eram cruéis com os estrangeiros que moravam com eles. Eles eram insensíveis com os mais fracos, os mais frágeis, os órfãos, as viúvas, os mais necessitados, aqueles que deveriam ser protegidos, aqueles que deveriam ser ajudados. Eles eram insensíveis. Eles matavam pessoas inocentes e o pior de tudo, eles praticavam idolatria. Conhecedores da palavra, conhecedores porque eram assíduos ao templo. Por favor, preste atenção.
conhecedores da palavra de Deus. Por quê? Porque eram assíduos ao templo. No templo, todas as vezes que se reuniam, havia alguém explanando a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, as instruções de Deus, as imposições de Deus, as determinações de Deus, para a vida daquele que se dizia povo de Deus. Eles conheciam, eles sabiam. E uma das coisas que Deus deixou mais clara para os ouvidos do seu povo é que Deus não aceita a idolatria. Eles sabiam disso, mas eles praticavam a idolatria cultual. Eles se prostravam diante de outros deuses, dependendo de com quem eles estivessem, dependendo de com quem eles negociassem. Se fossem pessoas de outras nações que vieram ajudar para negociar, para comprar, para vender, passasse ali alguns dias, então para agradar aquela pessoa, para garantir um bom negócio, eles demonstravam reverência, eles até demonstravam adoração aos deuses daquelas pessoas, e tudo isso diante dos olhos do Todo-Poderoso. Por favor, preste atenção. Pessoas que jamais se ausentavam do templo, que no templo tinham um comportamento excepcional, mas fora do templo, agiam como se nem conhecessem a Deus e a palavra de Deus. O que isso representava, o que isso significava? O tempo que eles estavam gastando, passando dentro do templo, não estava produzindo o resultado que deveria produzir. Porque esse tempo gasto no culto ao Senhor, investido na devoção ao Senhor, é um tempo produtivo. Não é um tempo em que a gente simplesmente vai ali cumprir uma agenda espiritual. É um momento de experiência com Deus, que pode mudar tudo. Não apenas na nossa vida, mas tudo em nós, em como nós somos. A finalidade do culto, a finalidade da casa que Deus provê para que a gente se reúna e cultue a Ele, a finalidade da explanação constante da palavra de Deus é que aqueles que são assíduos ao culto, ao templo, possam estar ruminando a verdade de Deus, a palavra de Deus, possam colocar para dentro de si os princípios de Deus, os ensinamentos de Deus, e façam uso desses ensinamentos, transformando o seu próprio jeito de ser, seu próprio jeito de pensar, seu próprio jeito de agir, seu jeito de lidar com o outro, de conviver com o outro, sua capacidade de ser generoso, de ser simpático, de ser solidário, de ser uma pessoa disponível para socorrer um necessitado. O que Deus estava reclamando do povo naquele dia é que estar no templo não basta, não é suficiente, não é garantia da aprovação de Deus. Então vamos parar de ir para o templo. Não era essa a solução. A solução que Deus requeria deles não é que se ausentassem do templo, mas é que fizessem uso correto daquele tempo que passavam cultuando a Deus na casa de Deus. Que o momento ali, durante cada culto, fosse uma experiência com a presença de Deus. Que eles olhassem para si mesmos e eles pudessem se questionar: então está acontecendo essa tragédia conosco? Está acontecendo essa tragédia comigo? Eu estou no culto, eu estou sempre na igreja, eu participo sempre dos trabalhos, eu estou sempre presente, mas Deus está observando, avaliando e vendo que isso não está trazendo nenhum benefício espiritual para a minha vida. Ele está medindo isso a partir de qual é a técnica da minha voz quando eu canto no culto. É isso que está aborrecendo a Deus? É porque a minha voz não é perfeitamente calibrada quando eu estou cantando louvores a Ele no culto? Ele está nos reprovando, é porque no culto nós não conseguimos ter gravado na memória a letra de todas as músicas que vão ser cantadas. Então a música está sendo cantada e eu não estou cantando porque eu não conheço essa música. Me dá um tempo, eu vou aprender, eu vou conhecer meu Pai. O Senhor está reclamando porque hoje na hora da segunda música eu não cantei. Mas eu não cantei não é porque eu estava ausente no culto. Não é porque eu não estava desejoso de oferecer o meu culto naquele louvor. É porque eu não conheço a música. Ah, mas a igreja toda conhece. Mas eu não conheço. O Senhor está reclamando porque eu não cantei a segunda música.
O Senhor está me julgando, me criticando, me reprovando, porque eu não participei do culto naqueles 2, 3 minutos da segunda música. Eu só não cantei porque eu não sei cantar essa música. Ela é nova aos meus ouvidos. Você está de brincadeira? Essa música foi lançada há 2 anos. Tudo quanto é crente canta isso, mas eu nunca ouvi. Não é possível, você está de brincadeira. Não, eu realmente não conheço essa música. Eu vou incitar o ministro de louvor e ele vai começar a lavar a tua cara, porque tu está de boca fechada na hora que era para estar cantando. Não faz isso não, ministro. Eu não estou cantando, não é porque eu estou com má vontade, não é porque eu estou me recusando a participar desse louvor, não. Eu estou aqui reverentemente, dando glória a Deus enquanto vocês cantam. Eu só não estou cantando porque eu não sei essa música. Eu não conheço a letra dessa canção. Eu não conheço a melodia dessa canção. Não. O Senhor não está reclamando porque a voz não é perfeitamente afinada. O Senhor não está denunciando porque eles deixaram de cantar uma das músicas do louvor, porque simplesmente eles não adivinharam que haveria aquela música e não ficaram escutando ela a semana inteira para finalmente entender qual era a melodia e qual era a letra. Não era disso que Deus estava falando. O comportamento deles dentro do templo, durante os cultos, o Senhor Deus não reclamou de uma vírgula. Eles não conversavam durante a ministração da palavra, eles ficavam atentos, como nós estamos aqui durante a ministração da palavra, eles ficavam deixando a mente deles centrada naquilo que estava sendo ministrado, de modo que eles estavam absorvendo o raciocínio, desenvolvendo o raciocínio daquele ensinamento que estava sendo transmitido. A reclamação de Deus não era por causa da conduta deles dentro do templo, era como era a vida deles fora do culto. Surpreendentemente para eles, o Senhor Deus leva em conta o que é a nossa vida fora da igreja. Como é a nossa conduta, como é o nosso comportamento. Quem sou eu lá fora? Quem sou eu lá no trabalho? Quem sou eu lá no mercado? Quem sou eu no trânsito? Quem sou eu no convívio com as pessoas que não conhecem o Evangelho ou que conhecem, mas fora do horário de culto, fora do ambiente de culto, fora da atmosfera de culto? Quem somos nós? Aqui a gente não se altera. Aqui alguém pode pisar no nosso calo, mas a gente não vai fazer um barraco aqui dentro. Amém? Existem algumas pessoas que eu preciso olhar bem dentro dos olhos delas e eu digo em uma conversa particular: aqui você não vai fazer. Mas lá em casa deu um BO essa semana e eu saí de mim, pastora Elza. Quando eu dei por conta, eu já estava berrando, eu já estava tampando panela para lá e para cá. Primeira coisa, antes de acalmar a pessoa e consolar ela, eu digo: guarda isso na sua cabeça. Aqui você nunca vai fazer isso. Casa de Deus, lugar de respeito, de reverência, não solta a franga aqui não. Que Deus nos livre e guarde de um dia precisar chamar uma patrulha para vir aqui na porta da igreja, conter uma pessoa que simplesmente, quando o sangue esquenta nas veias, se dá o direito de rodar não sei o quê e virar um troço no meio de nós. Então eu falo mesmo, barraco aqui não, filho. Aqui nós precisamos que os diáconos estejam a postos, cuidando de tudo. Se tem uma pessoa doente, a gente ajuda. Se tem uma pessoa que entrou embriagada, a gente contém. Mas todos nós temos noção de que o ambiente precisa da nossa máxima concentração e reverência. O que falta muitas vezes para nós é o que faltava ajudar. Esse senso de que não é só dentro desse ambiente. Porque se você lembrar, algo que naquele tempo da revelação de Deus, Judá ainda não sabia, porque ainda não havia mudado de dispensação, ainda estavam na dispensação da lei, portanto as manifestações do Espírito Santo eram pontuais, mas hoje que nós estamos na dispensação da graça, a dispensação do Espírito Santo, nós já estamos informados pelo texto sagrado que o templo principal agora somos nós, é a nossa vida. Eu não saio do templo hora nenhuma, você não sai do templo hora nenhuma, simplesmente porque o templo agora somos nós. A casa de Deus continua sendo o templo, sem dúvida que é.
E é um lugar importante, sem dúvida nenhuma. Você vai lembrar que quando Jesus entrou no templo em Jerusalém, nos seus dias, ele agiu ali de uma forma severa e rigorosa, expulsando pessoas do templo, porque estavam irreverentes no lugar de adoração a Deus. E ele diz, aqui não é covil de ladrões, aqui é casa de oração. Então o templo, o prédio, o lugar físico que Deus mandou construir, não é importante? Lógico que é. Não é especial? Lógico que é. É um lugar construído para nenhuma outra finalidade senão adoração a Deus, culto a Deus, louvor a Deus. Em nome de Jesus, isso aqui nunca vai ser um boteco, isso aqui nunca vai ser uma mercearia, isso aqui nunca vai ser uma casa de show. Isso aqui sempre será um lugar de adoração a Deus, de culto ao Senhor. A casa de Deus é lugar importante e é lugar onde se deve ter reverência, sim, Senhor. Porque Jesus nos confirmou isso dentro da nova aliança. Mas para além disso, nós agora já temos a revelação completa, ou seja, a Bíblia completa. Naqueles tempos, o povo de Judá só tinha um Antigo Testamento, e no tempo deles ainda incompleto. Quer dizer, a revelação que foi progressiva ainda não estava concluída, mas agora a revelação está inteira na minha mão e na sua, do Gênesis ao Apocalipse. E o que Deus diz para nós? O templo somos nós. Nós cultuamos a Deus na igreja, no prédio, na casa feita de tijolos, feita por mãos de homens, e é maravilhosa essa adoração. Mas fora daqui, como eu te disse já, a presença de Deus não fica contida nesse prédio. Quando nós vamos embora, Ele vai conosco. Quando nós vamos para o trabalho, Ele vai conosco. Quando nós vamos ao mercado fazer a lista do mês, Ele vai conosco. Quando nós vamos à feira repor as coisas para a semana, Ele vai conosco. Quando estamos no trânsito, indo para o centro, voltando de lá, indo para outra cidade, voltando de lá, Ele está em nós. Então tudo que nós fazemos é na presença dEle. Aqui eu não posso aprontar, porque aqui está na presença dEle. Não, tudo é na presença dEle. Isso é maravilhoso? É maravilhoso e ao mesmo tempo é melindroso. Por quê? Porque Ele é testemunha. É lá que Ele vai ver se o tempo que nós passamos no templo está transformando a nossa pessoa. A nossa pessoa, a nossa personalidade, o nosso caráter, nossos valores, nossos princípios. Se o tempo que passamos dentro da casa do Senhor está cumprindo o propósito, quando saímos por aquelas portas, nós saímos mais parecidos com Cristo do que quando nós entramos. Toda vez. Não importa quem ministrou a adoração, não importa quem trouxe a pregação, toda vez nós vivemos uma experiência com Deus na casa de Deus e saímos da casa de Deus para as atividades seculares mais parecidos com Cristo do que estávamos antes desse culto, do próximo culto, do outro culto. Quando Deus diz todas essas coisas para aquele povo, vão ter alguns textos lá no Novo Testamento, escritos por Paulo. Um está lá no livro de Romanos e outro está no livro de 1 Coríntios, onde Paulo vai nos dar uma informação importantíssima. Ele vai dizer, as coisas que aconteceram ao povo de Deus do Antigo Testamento estão escritas, estão registradas, não apenas como registro histórico, não apenas para a gente ter conhecimento de história bíblica, de história de Israel, mas para que, estudando os relatos do que aconteceu com eles, nós aprendamos algumas coisas. E eu acho que hoje nós conseguimos aprender algumas coisas, estudando esse evento na vida daquele povo. Amém, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar, por favor. Nós vamos finalizar. Tudo o que nós precisamos é entender que o nosso tempo na casa de Deus, na presença de Deus, cultuando a Deus, é para nutrir a nossa vida espiritual, é para nutrir a nossa comunhão com Deus, é para fortalecer dentro de nós o temor para com Deus, porque cada um de nós precisa ser juiz de si mesmo. Não é disso que Paulo fala na Santa Ceia? Examine cada um a si mesmo. Quando é que eu devo fazer isso? Todo dia.
o dia inteiro, em todos os lugares, em todas as conversas, em todas as atividades, eu estou me comportando com reverência diante de Deus. Nessa situação, nesse ambiente, nessa conversa, zelo com a nossa vida diante de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós essa manhã. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Nós já vamos passar a palavra, mas antes disso eu gostaria que você conversasse com Deus. Cada um de nós vamos falar com o Senhor e pedir: Senhor, me ajuda a estar mais atento. Você gostaria? Ou você acha, não, o Espírito Santo vai pegar muito no meu pé se eu fizer essa oração? Ou você quer que ele pegue no seu pé? Você gostaria que ele fosse essa pessoa que dia inteiro, o tempo todo, estivesse acionando você, estivesse dizendo: opa, é isso mesmo? Opa, é assim mesmo? Opa, é isso que a palavra manda? Opa, você é ou não é um verdadeiro crente, um verdadeiro servo de Deus? Você quer que ele faça isso? Então peça a ele, diga para ele: Senhor, me ajuda, me desperta, me ativa o tempo todo, pega no meu pé mesmo, porque eu não quero brincar de ser cristão. Eu não posso brincar, eu não posso ser crente só dentro da igreja, eu não posso ser uma pessoa que respeita o Senhor só dentro da igreja, só durante o culto. Eu tenho que levar o Senhor comigo onde eu estiver, eu tenho que saber que é o Senhor que me leva, é o Senhor que está em mim, e eu preciso entender isso e ter respeito para contigo. Pai, eu te louvo por essa oportunidade de compartilhar essa palavra com os meus irmãos, e eu te peço, Pai, sobre todos nós, ministra uma bênção especial nessa manhã, a bênção, Deus, desse despertamento para a vigilância. O Senhor falou tanto disso, Jesus, aos teus discípulos, e nós estamos entendendo que o Senhor tem prazer em nos ver sempre presentes na tua casa, mas o Senhor quer mais do que isso. O Senhor quer que aquilo que nós recebemos do Senhor na tua casa faça diferença na nossa vida, quando nós sairmos dela, quando estivermos nos outros ambientes, nas outras atividades, nós coloquemos em prática o que recebemos de ti na casa do Senhor. Ajuda-nos nisso, é o nosso clamor nesta hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Deus tenha falado ao seu coração. Glória a Deus. Irmãos, bom dia. Paz seja convosco. Palavra abençoada, irmãos. Glória a Deus, palavra abençoada. Deus tratou conosco de maneira bem direta. Não tem essa coisa de Deus ficar mandando recado, não, irmãos. Nós que somos um povo pentecostal, temos que tomar muito cuidado, às vezes, de achar que Deus vai usar um ou outro para dizer de maneira individual assim: eis que o Senhor está dizendo, eis que o Senhor está me falando. Não, Deus usou hoje um microfone nas mãos da pastora Elza, para trazer uma palavra bem direta a todos nós, para que a gente saia daqui nessa manhã, entendendo: eu preciso melhorar as minhas ações, eu preciso melhorar como um verdadeiro cristão, eu preciso dar uma olhadinha lá no meu WhatsApp, ou quem sabe no meu Instagram, dá uma limpa lá, faz uma limpa, tira algumas coisas que estão lá, que talvez alguém pense assim: olha, a imagem é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quero, eu mostro o que eu quero. Não é bem assim que funciona em relação às coisas de Deus. Existe uma palavra que se chama reputação, e reputação é como as pessoas nos veem. Como que alguém me vê como pastor pregando aqui e como eu estou agindo aí embaixo? Será que aquilo que eu estou pregando, eu estou vivendo aí embaixo, no meio das ovelhas? Será que nós, ao virmos na casa de Deus, ouvir uma palavra dessa, tão direta, cada um de nós, ao sair daqui a gente vai dizer: ninguém paga minhas contas, não vou mudar em nada? Será que é isso que Deus quer ouvir? Ou Deus quer ouvir assim: olha, eu ouvi, eu entendi, eu vou melhorar a minha vida depois dessa palavra. Eu vou tirar lá daquela página do Instagram, porque isso, irmãos, é o que a gente às vezes vê de algumas pessoas, uma imagem refletida que não é de um cristão, roupas que estão se usando, que não era para ser usada, diante daquilo que nós somos cristãos. Então viva como cristão, porque senão a gente vai começar a virar religiosos, fariseus e escribas, que estavam sempre no meio do povo, colocando cargas pesadas nos ombros das pessoas, mas eles não moviam nem com o dedo.
Então a gente quer aqui um evangelho puro, genuíno, um evangelho que a igreja entenda, que aqui não é radicalismo. Alguém do outro lado do YouTube pode dizer, isso é mensagem radical, isso não ajunta a gente na igreja não, isso espalha o rebanho. É pelo contrário, Jesus disse, a porta é estreita, e o caminho não é largo, também é estreito. Se a porta é estreita e o caminho também é estreito, significa que alguma coisa tem que ser feita, e nós vamos fazer a nossa parte. Amém, irmãos? Faça a sua parte, cada um fazendo a sua, ninguém levantando julgamento sobre ninguém, mas melhorando a nossa vida e sendo mais parecido com Jesus. O que eu mais tenho me preocupado é com as redes sociais. Rede social terrível, onde as pessoas querem ostentar ou mostrar alguma coisa que não deveria ser mostrado. Cuidado, por favor, irmãos, não sou contra quem tem Instagram, WhatsApp, pelo contrário, é ferramenta de uso, mas toma cuidado o que você está fazendo com as redes sociais, para que você não seja envergonhado lá fora, porque nós temos que brilhar lá fora, como luzeiros para esse mundo, e como sal para essa terra, amém? Graças a Deus. Aqui, irmãos, eu quero justificar rapidinho aqui, a nossa irmã Ingrid, né? Ingrid que estava aqui no louvor aqui, ela caiu um pouco a pressão dela, porque ela está, né, gestando, então os irmãos viram aqui, mas graças a Deus a pressão voltou ao normal, nem precisou de medicamento, foi apenas um momento aqui, ela está lá atrás, né, irmã Ingrid? Glória a Deus, está tranquilo, tá, irmã Ingrid? Foi só um momento aqui da pressão que baixou, mas graças a Deus, irmãos, como é que Deus é bom, né? Temos médico na igreja, temos enfermeiras, temos técnicos de enfermagem aqui, de plantão, pareceu quase uns 10 lá fora. Calma, gente, calma, pode ir que está tudo ok, graças a Deus, está tudo bem, amém? Só para tranquilizar os irmãos, e os irmãos também que estiveram aqui assistindo, está muito tranquilo. Vamos terminar o nosso culto muito abençoado nessa manhã. Eu queria aqui estar orando então, orando não, né? Vou falar com o pastor Gilmar, ele vai estar nos conduzindo nessa oração final. Lembrando os irmãos, nós temos após o culto nosso aqui, daqui a pouquinho, estaremos subindo para a escola bíblica dominical, tanto no anexo quanto aí em cima, vocês são os nossos convidados, amém, irmãos? Participe da escola bíblica dominical para o teu crescimento espiritual, em nome de Jesus. E a arte, por favor, aí, fazendo um favor, coloca a arte enquanto o pastor Gilmar chega aqui. Vem para cá, pastor Gilmar. A arte aí do dia 30, de capacitação, tá aí, coloca para os irmãos aí. A nossa irmã Irene pediu para passar essa arte, que sábado que vem nós temos o trabalho de inclusão e acessibilidade. Então, dia 1º do 11 às 14 horas, os irmãos estão convidados para participar desse trabalho através da nossa irmã Irene e equipe. Vamos receber o pastor Gilmar, dizendo todos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Deus. Irmãos, bom dia, paz seja convosco. Nós já estamos encerrando no nome do Senhor Jesus. Quem está fazendo aniversário esse mês aí, por favor, levanta a mão aí, vem para cá para frente, que os aniversariantes, que eu quero também chamar junto aqui o nosso irmão Júlio e a nossa irmã Irineia. Cadê o Júlio? Júlia, nossa irmã Irineia, chega para cá, estão fazendo 15 anos de casado. Chega para cá, gente. E você também que está fazendo aniversário esse mês, por favor, aproveite e vem para cá, fazendo favor. A gente vai pegar carona no aniversário de casamento do nosso irmão Júlio, da nossa irmã Irineia, né? Só isso? Não tem mais não? Então estenda as tuas mãos para cá. Tem mais, está chegando, vem cá, vou esperar. Vou cheirar, chega devagarinho. Ia perguntar a idade, mas deixa para lá. Estenda tuas mãos para cá, por favor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te glorificamos e te exaltamos pela vida do nosso irmão Júlio, pela vida da nossa irmã Irineia, pela vida de cada um dos aniversariantes deste mês, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, é o Senhor que acrescenta dias, assim diz a Tua palavra. E isso está se cumprindo na vida deste casal, como na vida de cada um dos irmãos e das irmãs. É o Teu nome que é exaltado nesta manhã. Nós fazemos, eles fazem, comemoram o aniversário, mas é o Teu nome que é exaltado, porque o Senhor é o autor da vida, Pai. Por isso, Pai, seja exaltado na vida de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Parabéns nessa data, muitas felicidades
com Deus ao seu lado. Que a vida lhe seja. Deus abençoe cada um de vocês no nome de Jesus. Sejam bastante abençoados hoje, tá? Você já viu que o pastor Gilmar nem está falando mais de churrasco, né? O negócio está ficando estreito. Irmãos, também aqui é um pedido de oração para Gislanes Alves Ferreira, que vai internar amanhã, no dia 27, lá em Rio das Ostras. Vai fazer uma cirurgia de risco. É a filha da nossa irmã Rosângela Freguia. Estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar para os pedidos de oração. Grandioso Deus e poderoso Pai. É no nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós apresentamos a Ti, Senhor. Senhor, meu Deus, a vida de cada uma destas pessoas aqui representadas. Senhor, o Senhor é maravilhoso e santo. Todo o poder está em Ti, Senhor. Por isso, Pai Todo-Poderoso, que esta é a fé desta igreja, esta é a nossa fé. Que tudo que nós pedimos ao Pai, no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus, crendo, nós vamos receber, Pai. Por isso, Pai Todo-Poderoso, que nós suplicamos a Ti em favor de cada uma delas, Pai. Que a Tua boa mão seja com elas, aonde elas estiverem, Pai. E que elas venham testificar do Teu poder na vida de cada uma delas. É o que nós pedimos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Todos digam. Perto da sua família, abraça a sua família aí. Lembrando sempre, quando você está abraçando a sua família, minha família não está, pastor. Coloca a sua mão no seu coração. Lembrando, meu irmão, que agora temos a escola bíblica. E depois, se você quiser, tem os livros lá na... Coloca aí, por favor. Tem os livros lá na biblioteca. Tem coisa boa lá, irmão. Por favor, entendendo? Você que deseja ter um pouquinho mais de conhecimento, procure lá a escola... a nossa biblioteca lá, que é uma bênção para essa igreja no nome de Jesus. Senhor Deus, eu Te glorifico, Senhor meu Deus, pela nossa casa, por pessoas, ó Senhor, que o Senhor nos colocou a ladear na caminhada da vida. Glorificamos a Ti pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, pela nossa geração na terra dos viventes. Só o Senhor, Pai Todo-Poderoso, para guardar, para abençoar. Haja visto que é assim que diz a Tua palavra, que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, Pai. E como o Senhor usou a Tua serva, a nossa pastora nesta manhã, para trazer esta edificação bíblica, Senhor, bíblica. Senhor meu Deus, o meu Pai, não somente no templo, as nossas decisões, a nossa adoração, mas lá na nossa casa, por onde nós estivermos, Pai. E é por isso que nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós verdadeiramente. O Senhor tem nos abençoado, Pai, poderosamente. E é por isso que nós declaramos ao Senhor com voz audível, para que o inferno, Senhor, ele saiba que eu e a minha casa, eu e a minha família, para a glória do poderoso nome do Senhor Jesus, todos digam. Irmãos, lembrando sempre que só os homens digam aleluia. Você, homem, já recebeu um papelzinho na sua mão, é uma inscrição para o trabalho que vai ser feito no dia 15, lá no Círculo Militar. Tenho certeza que vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. E no dia 8, esse folhetinho de inscrição que você recebeu para o dia 15. No dia 8, nós vamos estar numa conferência na cidade vizinha, na cidade de Santos Dumont, uma conferência para homens, tá? O grupo missionário de homens. Então, pastor, eu desejo ir. O nosso pastor abençoou a igreja, pagando a metade do ônibus para ficar bem baratinho. Só os homens que desejarem aí, está aí nosso irmão Rogério Coço, nosso irmão Rodrigo, nosso irmão Alex. Por favor, procure eles, porque as vagas são limitadas, já está ficando estreito já. Amém? Posso contar com os homens? E por falar em homens, nosso irmão Marcos, cadê o nosso irmão Marcos? Cadê o nosso irmão Marcos? Vem cá na frente, fazendo favor, nosso irmão Marcos e a família dele está nos visitando. Vai ficar aí, pastor Roberto, até dezembro, né, irmão Marcos? Até janeiro vai ficar aqui. É um diácono desta igreja, meu irmão. Veio de longe, da onde? Maceió.
Ele gosta de dirigir, ele vem de carro, não vem nem de avião, ele vem de carro. E a família dele está aqui, um nosso irmão aqui, que enquanto estava aqui com a gente, aqui, um diácono exemplar, uma pessoa abençoada, e é uma família que a gente ama, tá? Estenda as mãos, vamos orar pela vida do nosso irmão Marcos também, e toda a sua casa. Senhor Deus, nós te glorificamos pela vida, pelo testemunho do teu servo, Pai. Mais uma vez, Senhor, meu Deus, meu Pai, está, Senhor, cultuando, Senhor, a Ti neste lugar. Então, continua abençoando a vida dele, da casa dele, e ele continua sendo, Senhor, meu Deus, meu Pai, um instrumento nas mãos do Senhor, por onde ele estiver. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Todos digam, Deus te abençoe, meu queridão, tá? Deus te abençoe, seja bem-vindo para a glória do nome de Jesus. Hoje à noite, aliás, hoje nós ainda temos 2 cultos, às 17 horas e às 19 horas. Amanhã tem o que, irmãos? Às 19h30. Como é que é? Não ouvi. Como é que é? Essa igreja é abençoada. Então você está convidado. E ainda estamos no projeto da oração da comunhão. Toda a igreja está convidada, meu irmão. Eu aprendi quando fui para a presença de Deus, quando vim para a presença de Deus. Muita oração. Não, fala mais alto. Muita oração. Pouca oração. Então, vocês conhecem isso aí. Então, você está convidado para estar com a gente também amanhã, no nome de Jesus. Segue-se a agenda da igreja, né? A escola bíblica para homens, para mulheres, para jovens, para adolescentes, já está te aguardando. Fecha os teus olhos, receba a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te glorificamos sim, Pai. Nós te exaltamos para todo sempre. O Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, a nossa torre forte, o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos guia, é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos protege. E é por isso que nós te glorificamos por mais esta oportunidade de aprender no teu santo templo, Pai, e de te adorar no teu santo templo. E é nesta fé, Senhor, meu Deus, meu Pai, que nós pedimos a Ti, guarda o caminho de volta dos teus servos para os seus lares, e lhes conceda uma semana abençoada na tua presença, e que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com toda a igreja hoje e para todos sempre. Todos digam, profetiza vitória na vida de no mínimo 5 pessoas.